Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 11, Providência. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela deseje ser mais parecida com Jesus e que ela busque aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Eu oro por mulheres que precisam de alinhamento com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Veja o que ele irá fazer. Enquanto Jesus e os discípulos velejaram para um local remoto próximo à cidade de Betsaida, as multidões seguiram a pé pela costa. Observavam Jesus e, quando viram a direção em que seu barco seguia, correram mais rapidamente à frente dele. Ainda que Jesus se dirigisse a um local desolado, a multidão que o buscava lotava a costa na hora em que seu barco chegou. Marcos, capítulo 6, versos 34, nos conta que quando Jesus viu as pessoas no litoral, ele teve compaixão por elas. Ele não viu uma multidão ululante, carente e esgotada, mas sim ovelhas sem pastor, ovelhas famintas, ovelhas que em algumas horas vão estar se remoendo no jantar. Então, por enquanto, o Cordeiro de Deus fica com as pessoas. Ele está arrasado, mas mesmo assim cheio de amor, exaurido, mas pronto para deixar transbordar seu coração ferido, seu próprio ser como o pão espiritual de que as pessoas tanto precisam. Ele começa a ensinar e alimenta as almas famintas das pessoas. Os discípulos estão atônitos. Sabem que Jesus está esgotado e triste por conta das notícias da morte de João. A ferida da morte de João Batista ainda está aberta para eles também. À medida que o sol começava a se pôr, clamaram a Jesus para encerrar seus ensinamentos e dispensar a multidão. Os discípulos tinham fome e estavam cansados também. Todos os escritores dos evangelhos nos contam do milagre de Jesus em alimentar uma multidão de 5.000 pessoas em uma colina com 2 peixes e 2 pães de cevada. Afinal de contas, esse milagre é único, tirando a ressurreição, contando em cada um dos 4 evangelhos. Esse fato em si me faz prestar mais atenção e me pergunto o que haveria aqui de tão importante para que todos os escritores dos evangelhos o incluíssem, enquanto deixavam de fora outros milagres dos relatos. E por que cada autor enfatiza detalhes diferentes e particulares? Mateus, por exemplo, nos dá uma versão curta e condensada dos eventos, capítulo 14, do versos 13 ao 21. Lucas é o único que observa que o evento aconteceu na região de Betsaida, capítulo 9, do versos 12 ao 17. Os outros evangelistas não identificaram o lugar. Marcos é quem nota que quando Jesus sentiu compaixão pela multidão na colina, era como de um pastor para as suas ovelhas, capítulo 6, do versos 33 ao 44. João trabalha sobre o sermão que Jesus deu após os eventos na colina, para explicar como ele é o pão da vida. Capítulo 6, versos 1 ao 14. Tomados juntos, esses relatos parecem dizer: isso é mais do que o registro de um milagre. Essa é uma mensagem inegável sobre quem é Cristo e o que ele pode fazer. Também há pistas sobre o que Jesus espera de nós e um desafio a respeito do que fizemos ou deixamos de fazer para trazer bênçãos e levar nossas necessidades a Ele. Todas essas coisas residem em quão humano Jesus se tornou e em quanto Ele compreende nossas necessidades. Você pode imaginar como os discípulos devem ter se sentido se já tiverem enfrentado uma situação na qual estaria a ponto de surtar, caso seus filhos, a quem você ama profundamente, pedissem só mais uma coisinha. Ou se você alguma vez já quis jogar o relógio despertador contra a parede porque não podia suportar tudo o que você sabe que vem pela frente naquele dia. Ou se você já se sentou no consultório de um médico pensando: se eu receber mais uma má notícia, desisto. Ou se você foi convocado a fazer alguma coisa que sabe sem sombra de dúvidas que simplesmente não tem como fazer. Essa é a situação que Felipe deve ter enfrentado, pois quando Jesus pediu a ele onde compraremos pão para esse povo comer, João, capítulo 6, verso 5,
Filipe deu uma resposta exasperada: não temos o suficiente. Ele diz a Jesus: não tem jeito de ter o suficiente, nem mesmo com 8 meses de salário de um homem conseguirá comprar pão suficiente para que cada pessoa possa comer um pedacinho que seja. Você consegue ouvir o pensamento de Filipe? Não entende, Senhor. Você está entendendo de que estamos precisando aqui? Pobre Filipe, pobre de nós. Tantas vezes, quando nos deparamos com a necessidade, nós não vemos, como diz João, capítulo 6, verso 6, que Jesus já sabe o que fará. Deus já tem um plano para manter sua promessa e prover. A promessa do que é possível. Isso faz parte de um teste. As Escrituras nos dizem: Jesus nos enviou para permanecermos com as promessas de Deus e recuarmos nele quando estivermos desanimados, para então voltarmos para fora. Será que acreditaremos no que ele promete fazer, na saúde e na doença, quando temos o que jantar e quando não temos? Será que compreendemos que quando se trata de provisão, de qualquer maneira, não há nada que podemos fazer, que somente em nome de Jesus e repousando nele, nosso abrigo, temos algo sobre o qual nos apoiarmos e que deste lugar tudo é possível? Jesus nos enviou para permanecermos com as promessas de Deus e recuarmos nele quando estivermos desanimados, para então voltarmos para fora. Não somente Filipe, mas também todos os discípulos e uma multidão completa estão para descobrir isso. A propósito, o tamanho da multidão é notável. Os evangelhos nos contam que há 5.000 homens, e se você acrescentar o número de mulheres e crianças, viúvas e solteiras, estamos olhando para uma multidão de umas 10.000 pessoas, pelo menos. Como é que os discípulos que não tinham comida com eles, nem mesmo um pacote de chiclete, por assim dizer, poderia prover para toda essa gente? O fato é que eles não podem. E essa é toda a questão. Deus está prestes a fazer o que só Deus pode fazer. Os discípulos olham para Jesus sem acreditar quando ele pergunta: quantos pães vocês têm? Eles devem ter se sentido um tanto céticos quando eles acrescentam: verifiquem. Marcos capítulo 6, versos 38. Já passei por esses momentos. Muitas vezes fico admirada pelas coisas que não tenho, em vez de me admirar pelas coisas que Cristo me deu. Vejo isso em minha própria vida, mas vejo isso exemplificado de forma poderosa em muitos domingos em minha igreja. Na palavra de nosso ministro associado, Neal Jeffrey, Neal, um ex-algueiro da Liga Norte-Americana de futebol que jogou pelo time do San Diego Chargers, é gago desde criança quando escreveu seu primeiro livro, Se Eu Consigo, Você Consegue. Recebi um exemplar do manuscrito para ler, fiquei profundamente comovida pela honestidade e vulnerabilidade de Neal. Ele sabia que Deus o havia convocado para pregar, mas isso parecia impossível para alguém com gagueira. Ele escreve sobre a decisão que mudou tudo. Por fim, um dia me dei conta de que não poderia mais dizer não ao que Deus estava me convocando para fazer, então decidi. Vou me colocar de pé e começar a falar, mesmo que todo mundo comece a rir de mim. Tenho algo a dizer e vou começar a dizê-lo. Sabe o que aconteceu quando tomei minha decisão? Minha vida mudou por completo. Não foi porque eu tenha parado de gaguejar, porque não parei. Minha vida mudou quando minha atitude diante da gagueira mudou. E é por eu ter atendido o chamado de Deus, para que eu desse tudo o que eu podia, que Ele me tornou tudo o que eu poderia ser. Que lição tremenda! Uma lição que nem mesmo os discípulos podem aprender até que eles também respondam à chamada. Eles também têm de cumprir a tarefa um tanto embaraçosa de tentar descobrir naquela imensa multidão se alguém tinha comida escondida, e Jesus nada fazia. É João que dá os detalhes que os outros 3 escritores deixam de fora, contando como outro dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, toma a palavra. Aqui está um rapazinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? João capítulo 6, versos 8. Tenho certeza de que faria a mesma pergunta que André. Tudo o que ele tinha para mostrar a Jesus no meio daquela vasta multidão era o almoço que o rapaz embrulhara. O que André e os discípulos aprenderam e que estou aprendendo também é que a questão não é até onde vão as provisões. A questão é em que mãos elas estarão. Jesus está aprontando-se para sacudir a todos com a resposta de Deus. Jesus alcança o pão ordinário, os peixinhos e a comida do pobre.
Marcos, capítulo 6, versos 41, nos conta: tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. A palavra grega utilizada aqui para bênção é eulogeu, da qual descende nossa palavra elogio, significando falar bem sobre. Quando os judeus oravam antes da refeição, eles viam uma oportunidade para louvar ou elogiar Deus, não somente pela comida diante de si, mas também por quem Ele é. Assim, eles não oravam pelo que estamos prestes a receber, que Deus nos faça agradecidos. A oração tradicional era: abençoado sois vós, Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que fez com que esse pão viesse da terra. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! O que André e os discípulos aprenderam e que eu também estou aprendendo, assim como a autora, é que a questão não é até onde vão as provisões, mas a questão é nas mãos de quem estará a provisão. Uau! Nós cremos e confiamos num Deus que é todo-poderoso. Receba essa promessa. Receba esse conforto e esse alento. E aí, na quietude do seu lar, seja encorajada a prosseguir, a vencer, a ter a atitude, responder ao chamado e obedecer. Deus te abençoe, um grande beijo e até a nossa próxima leitura.